Pessoal, sejam bem-vindos à resolução de questões do IFB ao vivo aqui nas redes sociais. Assunto de hoje para a prova do CEA, recomendação de investimentos. E eu estou aqui com dois professores aqui. Professor Arthur, tudo bom, Arthur? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, Gustavo? Boa jornada para todos nós aí. Vamos procurar esclarecer algumas dúvidas da galera aí. Vamos ver se o pessoal tira mais de 70% para conseguir a certificação. Certificação CEA que é certificação de elite do banco, né? Sempre um Hoje está desafio. sendo. Mas a gente desenrola, né, Arthur? Sem dúvida alguma. E aqui está à minha esquerda na minha imagem, mas está à direita da imagem de vocês, professor Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Henrique, e aí, galera? Fala, mestre Arthur. Que prazer estar com vocês, meus caros. É importante que eu deixe registrado aqui que eu sou fã de vocês. E precisando de qualquer coisa, estamos juntos. Você também que está aí em casa, que está buscando se certificar, você que está buscando agora esse movimento de evoluir na sua carreira ou de não deixar ele escapar do seu controle, vem com a gente. É aqui que você vai conseguir construir conhecimento. Você que estuda conosco efetivamente aí nas redes sociais, acompanha as nossas resoluções, é mais um degrauzinho na jornada da sua certificação, tá bom? É um prazer estar com vocês e, senhores, vamos aos esclarecimentos. Bora! Gustavo que fala com a gente direto dos estúdios do senhor Gustavo na zona sul da capital paulista, não é isso, Gustavo? Vamos fazer o merchan, olha a hora, olha a hora. Galera que gosta de áudio, galera que trabalha no mercado do áudio e vídeo aí, eu tenho um estúdio aqui na zona sul de São Paulo, Galpão 75 Produções. É um galpão à sua disposição, com salas técnicas, salas acústicas, para que a gente desenvolva aí toda a parte de produção de áudio e vídeo. E em breve, se tudo der certo, eu já vou dar uma cutucada aqui no mestre, a gente vai estar com novidade aí nas redes sociais para trazer mais qualidade de conteúdo para vocês. Aguardem. Vamos lá. Então vamos lá. O pessoal já fez seu anúncio aí, né, Gustavo? Depois a gente negocia aí o jabá. Já fez o merchan, né? Agora vamos vender esse estúdio aí também. É isso aí, bora, bora, bora. Esse negócio de rede social é engraçado, que a gente vai aprendendo um monte de coisa que a gente via na TV, agora a gente faz, né? É verdade. Você está com um chroma key bacana aí, ó, do MASP. Pois é, aí, ó. Cuidado para não ser atropelado pela moto aí. A moto é sempre o perigo, né? E por enquanto só elas rodam pela Avenida Paulista, né? Elas e o carro do Gustavo. É o único carro que anda por lá. E eu tô sempre lá, hein? Pessoal que quiser estudar conosco aí na Paulista, é só me procurar que a gente está à disposição para poder contribuir com a sua jornada de certificação. Vamos embora? Mas tem sua também, Arthur, aí da Berrine, ó. Eu gosto dessa imagem. Tá vendo? Legal. Eu vi valor, hein, Arthur? Tô vendo, tá vendo? Legal. É bonita essa imagem. A ponte, da ponte estaiada. Da ponte estaiada. Mas vamos lá, vamos resolver então aqui as questões de hoje. Recomendação de investimento é a alma do CEA, né? A prova existe para isso, para você fazer uma recomendação. Eu sei até que quando eu dou aula, até falo, aqui não tem conteúdo novo nenhum. O que a gente vai juntar é os conteúdos para poder fazer uma recomendação. É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar aí. 4 questões. Primeira questão. Tá certo? De quem que é essa? Sua, né, Gustavo? Então tá certo. Minha. Bom, galera, é um prazer falar com vocês, diretamente aqui dos estúdios, mas para a gente hoje falar de recomendação de investimentos. Então, uma parte da construção aí da recomendação de investimentos, antes da gente iniciar a nossa leitura de prova, é que como a gente está fazendo aí a prova da Ambima tende a trabalhar com a relação de menor risco possível. E para que a gente possa construir as informações aqui, é necessário que a gente leia com viés de aferir o risco das operações ou dos fatos que estão sendo trazidos, tá? O foco da prova da Ambima, seja ela CPA 10, 20 ou CEA, está no risco.
É a proteção do investidor com relação ao risco, tá? Então, precisa estar atento ao máximo nesse aspecto. Ok, senhores? Como o professor Henrique, aí o investimento se explica pelo risco. E se você não tem uma base boa de risco, vai ficar bem difícil de desenvolver todos os outros conhecimentos inerentes à prova aí. Ok? Isto posto, vamos para a questão, senhores. 1. É um fator, ou seja, uma característica, que tende a aumentar a tolerância ao risco de investidores. Senhores, tolerância ao risco é um dos fatores que compõem a nossa análise do perfil do investidor, é um fator psicológico, onde é observado ali se o cidadão tem conforto ao tomar risco ou se ele não tem conforto ao tomar risco. Então, é essa relação que a gente vai começar a trabalhar lá, está dentro do API e faz parte do suitability, que é a adaptação da carteira do cliente à questão do risco que a carteira oferta. Beleza. Então, aumentar a tolerância ao risco. A gente está buscando algum fator aí, que é conservador, moderado ou agressivo. Nesse caso, como é um aumento de tolerância ao risco, o foco, o viés, a interpretação é sempre para buscar um fator agressivo, ok? Então, como fomos direcionados aí pela pergunta, a gente já começa a trabalhar a questão do fator mais agressivo ou mais arrojado, que vai estar presente nas respostas abaixo. Aí, a leitura da resposta A diz que a proximidade da aposentadoria aumenta a tolerância ao risco. Aí vamos tentar interpretar essa aí. Senhores, proximidade da aposentadoria. O que tu precisa quando tu está próximo à aposentadoria? Tu precisa de mais certeza ou de mais incerteza na tua carteira? Normalmente, mais certeza, mais liquidez e você tem uma maior necessidade daqueles recursos que você acumulou. Então, a proximidade à aposentadoria, ela tende não a aumentar, mas a diminuir a tolerância ao risco, uma vez que você está dependente dos recursos. Ok? Então, letra A a gente elimina. Vamos para B. Senhores, longo prazo de investimentos. Vamos lá, vamos falar do horizonte de investimento anterior. Agora é objetivo de investimento nas novas literaturas aí que estão ofertadas. Senhores, quando a gente tem ali a questão do prazo, o prazo está altamente associado ao risco. Quanto mais próximo, mais certo é o que você está trabalhando. Quanto mais distante, mais incerto é o fator que você está trabalhando. Então, a mensuração de prazo, ela acaba ficando até bem simples. Pense em exposição. Quando você fica pouco tempo exposto a qualquer coisa, esse fator acaba incidindo pouco na sua tomada de decisão. Agora, quando você fica um longo espaço de tempo exposto a qualquer coisa, e nesse caso aí a gente está falando a risco de mercado principalmente, esse fator acaba te onerando ou contribuindo com a tua carteira, mas o fator ele acaba sendo mais presente na relação que você tem com seus investimentos. Então, longo prazo pode aumentar a tolerância ao risco? A resposta é sim. A gente tem esse atendimento pelo longo prazo. Mas, como já foi falado em várias das nossas lives, a gente não pode ler metade de questão. A gente tem que ter uma boa leitura, tem que absorver as informações, porque pode ter uma mais certa. Então, vamos continuar aí a nossa leitura. Letra C, fala da alta necessidade de liquidez. Senhores, liquidez é transformar o ativo em dinheiro rapidamente a um preço justo. Quando você tem uma alta necessidade de liquidez, a sua tolerância ao risco está aumentada? Pensa aí. Junto comigo, não, né? Por um motivo. A necessidade de liquidez é o que normalmente faz com que você não tome risco. Logo, para aumentar a tolerância ao risco, você não teria essa alta necessidade, você teria uma baixa necessidade de liquidez. Então, eliminamos. E por último, letra D, condições de mercado estáveis. São um fator que te fazem aumentar a tolerância ao risco?
Aí, essa daqui entra como pegadinha. Vamos pensar do jeito correto aqui? Senhores, tolerância ao risco, no início da explicação, eu indiquei que é um fator psicológico, certo? Ou seja, cada cidadão, cada investidor, cada pessoa tem um nível de tolerância. Condições de mercado estáveis podem favorecer quem já tem tolerância ao risco na tomada. Porém, não é esse o fator que vai aumentar ou reduzir a sua tolerância ao risco, uma vez que faz parte do seu perfil psicológico, faz parte da pessoa que você é. Ok? Então, para que a gente seja bem objetivo, condições de mercado estáveis não aumentarão a tolerância ao risco. E aí, de todos os fatores possíveis, a letra B é o que atende a nossa resposta. Senhores, algo a acrescentar? Não, perfeita a resposta, bem completa. Você citou fatores psicológicos que são importantes naqueles vieses, né, na heurística de investimento, interessante. Você falou de um risco também, né, sobretudo o risco de mercado, e a gente vai falar em outras questões aí sobre os outros riscos também. Ficou bacana, a questão é bem esclarecedora. Se o aluno prestar bem atenção no enunciado, ele não vai ter dificuldade em marcar a alternativa correta aí. Legal. Essa é a típica questão que, de vez em quando, eu brinco com os alunos, que você tem uma que você tem certeza que está certa e outra que você acha que está. Por que você marca que você acha que está certa, né? Marca que você tem certeza. Porque, eu acho que condição... Então, você acha, né? Mas você tem certeza que longo prazo aumenta a tolerância, né? Então, marca B. Não tem por que não fazer isso. A condição de mercado é bem o que o Gustavo falou, né? Ela muda... Ela permite que você faça aplicações mais arrojadas, mas ela, por si só, não muda o perfil, não muda a minha característica como investidor, né? Ela muda as minhas decisões, mas não a minha característica. Eu costumo dizer para a galera uma dica bem importante, que quando a gente pensa em investidor, seja ele conservador, moderado ou agressivo, mas sobretudo agressivo, só consegue usar a agressividade quem tem tempo para tal. Ou seja, se a gente observar a questão da linha do tempo, na construção do perfil e tudo mais, você pode ser um investidor agressivo, mas que não tenha tempo para utilizar sua agressividade por uma necessidade de liquidez, mas você pode ser um investidor agressivo que tenha tempo. Por exemplo, um rapaz jovem entrou na faculdade agora, tem um excedente de caixa ali com potencial de investimento e que busca investimentos para se aposentar, que vai utilizar no longo prazo. Esse cara tem um perfil que permite que ele utilize ali a questão do risco a favor dele. É isso aí. Bom, essa e outras questões o Gustavo vai estar respondendo aí já nessa segunda-feira, 15 de março, na Avenida Paulista, na nossa sala, na Avenida Paulista, no número 726, conjunto 1104. Lembrando que educação é atividade essencial, portanto, está liberado na fase vermelha do Plano São Paulo. E não tem momento melhor para estudar, tem? Eu acho que não. Não pode fazer mais nada. Tira a certificação agora, enquanto você não pode ir no cinema, não pode ir no restaurante, né? Tem que lembrar que a hora de estudar é enquanto está todo mundo reclamando que não pode fazer o resto. Porque aí você se destaca, aí você tem a questão do psicológico e você tem o mundo te empurrando para o livro. Então, já que o mundo está te empurrando para um ambiente um pouco mais fechado, um pouco menos de interação social, se intera socialmente com a gente que está aqui para contribuir para a sua certificação. É isso. E a gente até deu uma intensificada na agenda durante a quarentena, durante essa fase vermelha, justo para poder atender. Porque, por outro lado, só 35% de capacidade, né? Nossa sala na Paulista vai ter 15 lugares só disponíveis dos 50 que a gente tem. É engraçado, ainda bem que a gente pôs a sala com 50, né, Gustavo? Porque se tiver... A gente, na verdade, nunca trabalha com mais de 40, né? Mas a sala tinha espaço, onde a gente pôs. Agora a gente pode atender 15. E para respeitar os protocolos, todo mundo está sendo orientado aí a permanência de máscara, enfim.
A gente precisa atender todas as exigências, mas o edifício é muito tranquilo na questão da receptividade dos alunos. A única diferença é que você vai ver a Paulista vazia, né, filho? Mas até aí, vida que segue, vamos embora e aproveita para estudar, porque agora é o tempo. Embaixo tem um mercado, o mercado vai estar aberto. Vamos lá, Arthur, para a sua questão, então? Vamos embora, vamos lá. Muito bem, está na tela. Bom, essa questão aí fala de reserva de emergência, né? Reserva de emergência eu considero como o fator mais importante para quem inicia ou para quem tem alguma reserva já investida, porque como o próprio nome diz, né? Reserva de emergência. Então ele tem que ter um dinheiro que tem que estar à mão a qualquer momento para eventual emergência. Então é aquela história, né? O seguro morreu de velho, né? Então vamos nos precaver com relação a essa questão aí. Vamos lá. Com relação à reserva de emergência em um planejamento financeiro, é correto afirmar. Bom, diante da premissa que a reserva financeira seria a base, o início de tudo, de qualquer planejamento, a gente tem que ir por essa ótica, né? Inclusive, vou aproveitar o gancho aqui da questão anterior que o Gustavo comentou, que a Ambima dá muito foco a risco, aliás, aos cuidados que o investidor deve ter ao investir, cuidados relativos ao risco. Tá? Então, a reserva de emergência é uma parte que, em tese, não pode estar muito associada a um grande risco. Né? Então, é uma coisa importante aí, é um dos riscos que não pode estar exposto ao risco de mercado. Mas tem mais. Vamos ver alternativa por alternativa e ver como é que funciona, então, a ideia da reserva de emergência. Bom, alternativa A. Deve ser investidas em ativos de baixo risco e de liquidez restrita. Muito bem, vamos lá. Se é uma reserva de emergência, é um dinheiro, é um recurso que você vai precisar no momento da emergência. Portanto, ele terá que estar disponível no momento em que ocorra a emergência. Vamos analisar a questão, ela tem duas partes, né? Deve ser investidos em ativos de baixo risco. Aqui a gente está falando provavelmente a risco de crédito ou a risco de mercado, principalmente. Essa parte está ok. Algo, né, que se você precisa do dinheiro e naquele momento ele desvalorizou, a reserva de emergência perdeu a eficiência dela. Então, essa primeira parte está ok. Vamos lá para a segunda. E de liquidez restrita. Essa palavrinha aqui que muda tudo, né? Essa palavrinha aqui que derrubou essa alternativa. Porque se é uma reserva de emergência, ela tem que, a liquidez dela tem que ser irrestrita, ou seja, tem que estar disponível na mão do investidor no momento que ele precisa. Então, essa alternativa, por conta dessa palavrinha aqui, restrita no final da frase, ela fica incorreta. Vamos lá, deve ser investido em ativos de baixo risco, ok. Liquidez restrita, não tem que ter liquidez restrita. Por isso que tem gente que deixa a reserva de emergência em conta corrente ou em caderneta de poupança, né? Porque assim, mas a poupança rende pouco. Não importa, nesse momento ninguém está preocupado com a rentabilidade. Né? Deixa o dinheiro lá, ele vai rendendo um pouquinho, a poupança está rendendo pouco, está rendendo, mas não importa. A liquidez da poupança é irrestrita, ela é imediata. Né? Pode ser, como está escrito aí, o CDB de liquidez diária é uma opção. Uma LFT, às vezes, já pode ter algum tipo de problema, pode ser também, mas pode ter dia que o tesouro fechou, você não vai conseguir, demora um dia para cair, dê mais um. Então, o ideal é alguma aplicação que você tenha acesso imediato à liquidez. Então, essa alternativa A está incorreta por conta da palavrinha restrita. Vamos lá para a alternativa B. Não há necessidade de ser constituída. Bom, eu não vou nem comentar, né? Em princípio, né? Se fala em relação à reserva de emergência, se a gente está dizendo que a reserva de emergência é das coisas mais importantes na constituição de um investimento, por conta exatamente da necessidade de uma emergência, como que ela não tem necessidade de ser constituída? Então, a alternativa B também não está correta, também está
incorreta. Há necessidade de ser constituída. Há quem pregue que essa reserva de emergência seja 6 vezes o salário mensal ou 12 vezes o salário mensal, não importa. O importante é ir sendo construída ao longo do tempo e que tenha liquidez imediata e baixo risco de mercado. Terceira, alternativa C. Recomenda-se que seja maior para clientes com recursos com grande previsibilidade. Tá? Então, vamos lá. Recomenda-se que seja maior para clientes com recursos com grande previsibilidade. Não, também não está correto, né? Porque, independentemente do recurso ter previsibilidade ou não, ele tem que estar disponível. Tá? Então, essa palavra maior aqui também não faz sentido, e a previsibilidade também não. A previsibilidade até a gente poderia considerar, né, algo com baixo risco, com baixa volatilidade, que tem uma previsibilidade razoável, ainda tudo bem, mas não maior para um cliente com recurso, não é esse o caso. Essa palavra maior aí derruba também a alternativa C. E, por final, a alternativa D. Sugere-se investimento desse valor em fundo indexado DI. Olha aqui, ó, eu falei lá atrás, falei sobre poupança, falei sobre CDB, falei sobre a LFT e alguns problemas que pode travar o Tesouro Direto, mas o fundo DI também é uma alternativa, porque o fundo DI ele tem rentabilidade diária, como ele é um fundo indexado ao DI, né, ao DI, o depósito interfinanceiro, né, o interbancário, ele vai ter uma previsibilidade e, o mais importante, ele vai ter exatamente a liquidez que é necessária para o uso, né, da reserva de emergência. Portanto, a alternativa correta aí é a alternativa D. D de DI, olha aí, ó, D de DI. Tá? Aproveitando aí, antes de passar para a galera fazer os comentários, deixa eu só fazer um pequeno comentário, não com relação à questão, mas com relação à estratégia para se resolver os exercícios. Eu sempre falo em sala que muitas questões você vai ler o enunciado, não vai entender, mas aí lê de novo e vai para as alternativas. Então, uma das alternativas interessantes para o candidato é ele eliminando as questões. Então, são 4 questões, inicialmente ele tem 25% de chance de acerto. Se ele elimina uma, se ele elimina 2, as chances de acerto dele já passam a 50%. Né? Então, é interessante sempre ler o enunciado com muita atenção e procurar aquela alternativa que faça mais sentido para aquele enunciado proposto. Às vezes a gente no curso até faz isso, né, Arthur? A gente dá uma questão que a gente nem explicou ainda para mostrar para o aluno como é que ele faz uma questão que ele não sabe a matéria. Exato. Cara, elimina 2 e chuta entre as 2. Você tem que ficar confortável de fazer isso, né? Isso, é um treino. Fora o conhecimento, fora o conhecimento do conteúdo da matéria, né, tem estratégias para se procurar a alternativa mais correta também. Eu sempre digo isso para a galera. Lê a primeira, lê a segunda, lê a terceira. No primeiro dia de aula, logo na abertura, quando eu me apresento, eu já peço para o pessoal fazer um simulado por dia. Aí tem gente que questiona, mas eu não vi a matéria ainda, eu sou do CEA, ou eu sou do CPA 20, mas porque a aula até quinta-feira que vem, eu não vi muita coisa. Eu digo, não importa, vá tendo contato com as questões, mesmo aquelas que a gente ainda não viu em sala, entenda o enunciado e chuta, porque é simulado. Você não perde nada em chutar alguma coisa no simulado e errar. Ao contrário, você só tem a ganhar, mesmo que erre. Inclusive, eu digo para a galera, né? Pessoal, o segredo para aprovação, para o acerto de questões, é você fazer simulado, marcar as alternativas e procurar, naquelas questões que você marcou a alternativa errada, procurar aquela que... procurar o motivo pelo qual você errou naquela alternativa. É uma forma de fixar. E esse exercício aí ele é muito bacana, né? Porque ele fala de uma das coisas mais importantes, que é a reserva de emergência, né? No planejamento financeiro. Isso é o básico do básico, né? É só pensar na emergência dos recursos, de utilizar os recursos,
e ter esses recursos disponíveis, ter os recursos à mão no momento que essa emergência aconteça. Espero que não aconteça nunca, mas o dinheiro tem que estar lá disponível. Acaba acontecendo, vem coronavírus, né? Vai fazer o quê? Pois é. É isso aí, Aliás, emergência de liquidez, e olhando, né, nessa ótica aí, o professor Arthur foi brilhante, porque ele começou a bater os pontos ali, onde a questão da liquidez não estava sendo atendida, e é importante até essa visão, essa estratégia que é passada para os alunos, que eu costumo dizer que às vezes a gente é um ótimo leitor de simulado, só que a gente, não, por não ter estratégia de estudo, você acaba acumulando muita informação, não muito conhecimento. E da onde que o conhecimento deriva? Desse desafio aí diário, de se propor a ler conteúdo que tem a ver com a prova, de se propor a se sujeitar a um erro em busca de um acerto, de entender o porquê que não faz sentido alguma coisa. Então, essa construção de conhecimento aí é boa parte do que a gente tem a mais ali dentro da sala de aula para ofertar para o aluno, que não é só questão técnica. Aliás, curiosidade, eu estou no meio do curso do CFP, né? Agora às 19 horas a gente retoma esse curso, né? E a aula de hoje é só sobre reserva de emergência, né? Reserva de Opa! emergência. Que legal. Você vê como é que o assunto é importante. Lá no CFP a gente vai dizer, até o Arthur falou, alguns falam que é 6, outros 12, que para a prova do CE realmente o importante é você saber que existe isso, né? Mas lá no CFP a gente vai não calcular, mas dar quando é 6 e quando é 12, né? Eu até brinco, ó, aquela alternativa CA, recursos com grande previsibilidade. Bom, um funcionário público federal, ele pode ter uma reserva de emergência menor, porque a chance dele perder o emprego é baixa, né? Um trader de bolsa, ele tem que ter uma reserva de emergência bem grande, né? Porque a chance dele não ganhar dinheiro naquele dia ou naquele mês é bem alta. Não é só que teve uma emergência de despesa, né? Ele teve uma emergência na receita, ele não ganhou dinheiro aquele mês. Um Exatamente. empresário, né? Isso aí. Empresário, então, mês sim, mês não, ele usa reserva de emergência. Ele tem que ter uma reserva alta. Ultimamente, mês sim, mês também. Tem um ano já. Não anda fácil, não anda fácil. Quando você acha que a coisa vai, ela volta. É isso aí. Bom, Arthur que vai estar aí na Berrine, né, no Hotel Intercity, respondendo essa e outras questões a partir do dia 22 de março, já não nessa segunda-feira, na próxima, né, uma semana depois, aí na Zona Sul, bem atrás aí desse prédio que vocês estão vendo bonito aí, né, no Hotel Intercity, perto da estação Berrine, né, também uma sala bastante espaçosa lá, né, Arthur? Uma sala excelente, excelente. Uma sala ampla, não vai ter problema de aglomeração, o pessoal vai poder ficar distante, ainda mais com essa restrição aí de 35%, né? Tem toda a estrutura de acústica, ar-condicionado, enfim, tem toda a estrutura bacana lá para atender o pessoal. Estamos aguardando lá todo mundo, ó. Todos serão bem-vindos. E ela ainda é super arejada, que ela fica no terraço, né? É verdade, já fica lá no alto, tem uma piscina, mas não dá para ver a piscina, não, só saindo da sala, né? Senão o pessoal se distrai com a piscina e acaba não prestando atenção na aula. Mas é um lugar bem gostoso, bem legal, muito bem posicionado, muito bem localizado e a sala com uma estrutura bem boa. Aquela sala eu gosto bastante. A sala do Intercity é uma das melhores que a gente dá aula. E para esse momento ela está perfeita, né? Bem arejada, bem alta. Pois é. Muito que bem. Vamos para a terceira questão, Gustavo? Bora! Então vamos lá. Tá na tela. E aí, senhores, vamos voltando aqui para as questões. E como eu gostaria de ler uma questão dessa para a vida de cada um dos nossos alunos, hein? Ganhei na Mega Sena. É o nosso assunto. Vamos lá, senhores. Ganhei na Mega Sena e vou receber líquidos de R$ 1,5 milhão de reais. Então vai cair na tua conta lá 1,5 milhão. Aí vamos entender aqui os usos dessa grana, senhores.
Bom, ponto. Pretendo comprar um sítio no interior, tome cuidado com qual interior, pelo valor de R$ 800.000. Então, ó, primeiro indicativo aí de potencial de investimento que nós temos é que já não são mais 1,5 milhão. A gente vai trabalhar com 1,5 milhão menos a grana do sítio. Certo, senhores? São R$ 700.000 para que a gente possa demonstrar uma carteira de investimento aí. E quero aplicar o resto em um investimento que me permita viver sem trabalhar pelo resto da vida. Ok, senhores? Então, o que a pessoa quer? Ela quer utilizar essa premiação aí de loteria para poder comprar o sítio dela e para conseguir investir e viver com aquela renda. Ó, a necessidade de renda aí sendo trazida para que a gente possa trabalhar com perpetuidade, como o professor Henrique colocou brilhantemente. Beleza? Minhas despesas mensais são de R$ 5.250 e, conforme o meu API, sou uma investidora arrojada. E aí, o que é importante que a gente entenda aí, senhores? São R$ 700.000 que nós temos para investir e, conforme o API, a investidora tem possibilidade de assumir risco. Isso é um dado muito importante, porque se aí nós já tivéssemos uma restrição dizendo que a investidora não consegue assumir risco algum, já teríamos um problema para enfrentar nessa relação aí, certo? Então, com esta relação, a gente vai utilizar os investimentos agora. Assinale qual investimento que atenda melhor o meu objetivo. E na leitura abaixo, quais são os dados que nós temos? Rentabilidade de poupança é de 1.000% ao mês, ou seja, o dinheiro que ela for aplicar na poupança vai obter ali, perceber uma rentabilidade de 0,50 ao mês, beleza? E a rentabilidade de um fundo de ações proposta aqui, lembrando que, por ser uma investidora arrojada, ela tem a possibilidade de compor uma parte dos investimentos aí em fundos de ações, vai render 1% ao mês. Então, essa primeira relação que a gente observa aí é alguém que vai investir um pedaço da grana em imóveis, ou seja, vai imobilizar, e o restante ela vai precisar ter renda com relação a esses investimentos. Beleza? Senhores, o que é importante que a gente observe na composição desta resposta? O primeiro ponto, que é uma das matérias que a gente trabalha aí na questão de carteira no nosso curso, é que, segundo a teoria moderna de investimentos, quando o investidor tem à sua disposição renda fixa e renda variável, tem investimentos mais conservadores e mais arrojados à sua disposição, a dica que a gente dá no curso é a carteira de mercado, o ponto de equilíbrio é normalmente uma carteira composta por 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Então, o ponto de equilíbrio ali, a carteira de mercado, que está dentro da fronteira eficiente, ela é efetivamente meio a meio, 50-50. Então, boa parte das vezes que a decisão de investimento é ponderação de carteira, eu costumo dizer para a galera, ó, parte do 50-50, para que você consiga validar as respostas e atender ali o que está sendo pedido. E aí, o que eu montei aqui para vocês é que a gente vai validar essas informações e, professor Henrique, eu posso compartilhar a minha telinha aqui, humildemente disposta para a galera conseguir enxergar essa ponderação. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês, senhores. Você precisa, acho que, dar um stop nessa daí. Beleza, beleza, beleza. Na minha telinha aqui. Cadê minha telinha? Chegamos na minha telinha. Senhores, o que a gente vai montar aqui agora para poder trabalhar? Primeiro ponto, olhem. A gente tem aqui disposto as respostas aí para a gente poder trabalhar, lembrando que a gente vai começar pela letra D, porque segundo a teoria moderna de investimentos, 50-50 é a distribuição para a gente conseguir um portfólio de mercado. Eu tenho aqui um potencial de ganho de 0,50 na poupança e de 1% no fundo de ações. Então, como são 700 mil,
a gente vai ter 350 mil de potencial no primeiro investimento, que vão ser 700 mil vezes 50%, multiplicado pela rentabilidade. Deixa eu só organizar aqui as informações para que fique bonitinho. Então, vão ser R$ 1.750, sobrou um zerinho meu aqui. R$ 1.750. É o primeiro valor que a gente tem aí com relação a metade da grana rendendo poupança. E o restante aqui... que são uns 350 mil excedentes. Lembrando que, quando eu trabalho isso aqui na prova, senhores, principalmente em aula também, a gente faz na HP, então acaba sendo um pouquinho mais ágil do que aqui o meu Excel nessa live que eu estou transmitindo para vocês. Mas serão 350 mil multiplicados pelo percentual que a gente tem ali. Ou seja, 1.750, que é o valor que eu tenho em relação aos investimentos de poupança, somados a R$ 3.500 de rentabilidade, que é o que eu tenho entregue pelo fundo de ações, perfazem R$ 5.250, que, salvo engano, já atende aí o nosso começo de conversa, que é a nossa rentabilidade solicitada. Esse primeiro ponto aqui ficou ok? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Se você puder projetar, Henrique, eu agradeço. Beleza, então 50-50, que é a nossa alternativa D, já atendeu os nossos R$ 5.250, que é a nossa necessidade de renda que ela tem mensalmente. Lembrando que põe 50% em fundo de ações, potencialmente, justamente porque é uma investidora arrojada. Então, a melhor relação entre risco e retorno que a gente pode construir aí, lembrando que é prova da Ambima, então a gente tem que sempre buscar a melhor relação entre risco e retorno, é observada nos 50-50. Quaisquer outras ponderações que a gente vai ter aqui ofertada, elas tendem a não entregar a rentabilidade, a renda solicitada pela cliente, então você vai conseguir dimensionar a carteira, mas não vai conseguir resolver o problema que ela tem, que é uma necessidade de renda. Então, fica a nossa dica. Toda vez que você precisar avaliar ponderações com relação a alternativas de investimento, comece pelo 50-50, que é onde o equilíbrio da carteira, da cesta de investimentos, está localizado. Senhores, acho que é isso. A sua dica é uma coisa que eu nunca tinha pensado, hein, Gustavo, de começar pelo meio a meio. A carteira eficiente tende a ser a melhor, né? Se o aluno começou lá pela A, ele vai chegar à conclusão que a A não deu a renda de 5.250, a B também não, a C também, ele acaba concluindo. Ele testou 4, né? É isso aí, é para encurtar o caminho, porque segundo Markovitch, isso a gente traz lá no curso, quando você diversifica a carteira, você atinge uma melhor eficiência, aí tem a construção do que você colocou bem lá da fronteira eficiente, que é o meio a meio, e quando a pessoa pode comprar risco, o bom indicativo é começar pelo meio a meio, que é efetivamente aonde a gente vai ter o ponto de equilíbrio. Então, eu costumo falar para a galera, falou de recomendação de investimento, começa, se a pessoa puder comprar risco, é claro, se tiver direcionado como foi feito, começa pelo meio a meio, porque é do meio a meio que a gente vai derivando quaisquer outras ponderações. É um bom indicativo, tem dado certo para a galera. Mestre Arthur, alguma coisa a adicionar aí? Não, legal. Essa questão aí, o segredo é esse mesmo, é procurar o meio a meio, né? Porque o meio a meio vai te dar o equilíbrio para saber se você vai ter que alocar mais em ações ou mais na poupança aí, né? Que foi o enunciado. Então, essa dica aí foi sensacional, né? E mais uma coisa, o enunciado lá foi claro, que o perfil dela é arrojado.
né? Então, aí faz sentido ter uma participação em renda variável, em fundo de ações, né? Então, o aluno também tem que lembrar que o perfil dela é arrojado, então, primeiro ponto. E segundo ponto, ali, quando fala em 1%, é expectativa, porque, como a gente sempre fala em sala, renda variável, ela é variável, né? Então, assim, não existe ganho garantido na renda variável. Nem na fixa tem, né? Porque tem a marcação no mercado, quem dirá na variável. Mas valeu a dica aí também, sensacional. Colocar 50-50 e a partir daí, se bateu, já legal, já tem grande chance de ser aquela. E depois vai fazendo as continhas ali com as outras alternativas para ver se chega. Eu até brinco, né, na sala de aula, quando eu faço essa questão, né? Eu falo assim, ganhou 1,5 milhão, gastou 800 mil num sítio. Falei assim, já começou errado de cara. Essa semana eu estou evitando brincar com esse negócio de sítio, de gastou e de... já começou errado de cara, assim, porque agora o custo dela não vai ser mais 5.250, né? Mas tudo bem, se ela já fez essa projeção, aí tudo bem, vamos embora, vamos adiante, vamos chegar na resposta aí e realizar o sonho dela. A gente não pode cortar o sonho de ninguém também. Se o sonho dela é ter um sítio, ela que compra o sítio e seja feliz no sítio e viva de renda, né? Ótimo para ela. Ela vai ganhar um monte de dinheiro no Airbnb. Eu também, é outra opção. Hoje em dia, todo mundo com a pandemia fugindo de São Paulo, né? Eu tenho um sítio em São Roque, eu sei que é custo, em cima de custo, é muito caro. E é uma cidade que virou meio que a meca da galera. Muita gente saindo de São Paulo e indo morar em São Roque por conta da pandemia e por conta de busca de qualidade de vida. Mas, legal, essa questão aí é bem interessante. É porque você não aluga no Airbnb, ô. Pois é. Aí é só despesa. É verdade, é só despesa. E aí, é também legal destacar, senhores, na questão aí da recomendação, que quando a gente chega nesse ponto na aula de CEA, a gente já passou aí pela aula de matemática financeira, então os senhores já estarão mais familiarizados com relação ao HP12C, a questão das ponderações, elas já vão ser mais do dia a dia, porque é o que eu costumo dizer para a galera, tá interessado em fazer a aula conosco, quanto de HP12C eu preciso ter consumido antes de chegar na aula? 0! A gente te ensina a apertar o ON, mas no final do dia a gente está te cobrando o cálculo lá do duration, da perpetuidade. A gente está te cobrando cálculos que vão ser trazidos dentro das informações que estão sendo ofertadas no curso. Então, é importante dizer que até essa habilidade de pensar na HP, pensar da forma correta de gravar as informações na HP e construir esses cenários de forma ágil, de forma que você consiga responder uma pergunta dessa para um cliente e atender a expectativa dele com agilidade e competência, são as coisas que a gente constrói dentro do nosso curso. Então, o professor Arthur faz isso brilhantemente. Na nossa sala, eu tento colocar a galera ali num ambiente confortável, onde a gente simule mesmo o dia a dia deles, e você, nesse ponto do CEA, já vai ter essa habilidade, então essa pergunta vai ser de extrema facilidade para ti. Às vezes, uma vez um aluno me perguntou em Santos, numa turma em Santos, né? O que eu faria se não tivesse as alternativas, né? Que ele queria saber. Eu falei, aí é sistema de duas variáveis. Você vai ter que montar o sistema de duas variáveis. Seria o jeito correto acadêmico. Se você pegar uma resolução de questões totalmente acadêmica, ela vai te mostrar isso aí sendo resolvido com um sistema de duas variáveis, que é uma coisa que meu filho de 14 anos resolve facinho, que ele acabou de aprender, né? Mas a gente que já estudou isso há muito tempo já tem algumas dificuldades de relembrar isso. E realmente para a prova não precisa, mas para você fazer esse cálculo, obviamente você pode ir chutando com percentuais redondos, né, que é o que a gente faz normalmente no dia a dia. Ninguém vai falar para aplicar 37,53 na renda fixa, né? 30, 40, 50. Mas para resolver isso precisamente no rigor matemático, seria com um sistema de duas variáveis, né? Essa aí é uma simplificação que faz você ganhar muito tempo, né? Além de ser mais fácil. E esse ponto e outra coisa e se tivesse 100%?
em renda variável? Ela é arrojada, deveria pôr. Não precisa, né? Ela só precisa de 5 mil de renda. Você só corre o risco quando necessário. Se não for necessário. Que é uma coisa que a gente enfatiza muito antes de dar essas questões, né? É a melhor relação entre risco e retorno, não é somente uma variável que a gente vai atender. A gente está atendendo ali o melhor possível, dentro das possibilidades. Às vezes você vai escolher entre tiro na mão e tiro no pé, né, filho? Mas quando dá para proteger um pedaço da grana e ser arrojado no outro pedaço, atendendo as expectativas do cliente, chegamos num cenário ideal. É isso aí. Bom, essa e outras questões, Gustavo vai estar com uma nova turma aí a partir do dia 5 de abril, também na Avenida Paulista, iniciando turma durante a semana, segunda, quinta-feira, das 19 às 22 horas. Aí não vai estar tudo fechado, né? 5 de abril já vai estar retomando, acreditamos, né? Tomara, queira Deus. Vou falar para vocês que cada vez que eu olho a Paulista fechada, dá uma tristeza. Só o que me move é a questão da esperança e do respeito aí ao pessoal que teve complicação, para que a gente possa passar por esse período, aprender com esse período, mas efetivamente não desistir nesse período, porque para a gente que está ali passando conhecimento, é uma fase já conturbada. Eu imagino para quem está se movendo para poder receber esse conhecimento, que tem inúmeras situações. O mais importante é, senhores, acreditem e lembrem, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Então, enquanto está todo mundo reclamando que é ruim, não dá, eu não posso, eu não quero, pensa assim, ó, enquanto está todo mundo falando, não dá, eu vou falar, epa, que é minha vez. E vem estudar, e vem se capacitar, e está acompanhando a gente aqui, já é um bom começo. Mas se você sentir a necessidade de estar conosco na sala de aula, será muito bem-vindo e conseguirá construir raciocínios que vão ser imprescindíveis na prova, porque assim que as provas forem retomadas, vai ver que vai ter muita gente correndo atrás disso. Isso aí. Muito bem. Vamos para a última questão do dia, Arthur? Vamos embora. Vamos lá. Tá na tela. Então, vamos aquele nosso método, ler o enunciado, depois a gente vai destrinchando as alternativas, né? Uma pessoa acabou de se aposentar recebendo R$ 3.500 por mês. Tá? Então, a aposentadoria, R$ 3.500 todo mês, isso é garantido, está lá na conta da pessoa. Ela tem despesas mensais de R$ 5.000 e está considerando duas hipóteses para atingir o equilíbrio orçamentário. Né? Então, assim, a gente começa a fazer umas contas. Se ela tem 5.000 de despesas e recebe R$ 3.500, significa que está faltando aí R$ 1.500 no orçamento dela para ela fechar todo mês, pelo menos aí no 0 a 0. Vamos lá para as hipóteses. Primeira, alugar o apartamento na praia por R$ 1.500 líquido. Então, essa é a primeira alternativa. Então, se a gente fizer as contas, né, os R$ 1.500 do aluguel que ela vai receber do aluguel da praia, mais os R$ 3.500 da aposentadoria, fecha o mês, R$ 5.000, está dentro do orçamento, resolveu. Se não conseguiu poupar, pelo menos zerou, pagou as contas. Segunda hipótese, vender o apartamento na praia por R$ 300.000 e aplicar na poupança por 0,5% ao mês. Tá? E aí a mesma recomendação, exatamente o mesmo raciocínio que o Gustavo botou aí anteriormente, né? E essa parte aí de recomendação é depois da prova de matemática financeira, o pessoal usando HP vai resolver isso aí com toda a facilidade. Se a gente fizer as contas de 0,5% ao mês sobre 300.000, que é o valor da venda, e a gente está supondo que esses 300.000 será o valor líquido, né, tirando lá custos, comissões, etc., do imóvel, vai dar exatamente os R$ 1.500 que ela precisa por mês. Tá? Então, assim, na hipótese 1, ela aluga e recebe 1.500, resolve o problema. Na segunda, ela vende o apartamento, recebe os 300.000, coloca na poupança e, da mesma forma, o rendimento vai ser R$ 1.500 por mês, também resolve o problema. Tá? A questão aqui, não vamos entrar no mérito se o imóvel é isso, assim, se vai valorizar, se vai desvalorizar, não vamos entrar nesse mérito, tá? Vamos entrar no mérito só de valores. Então, vamos, alternativa A. Do ponto de vista financeiro, as duas alternativas são equivalentes e atendem seu objetivo.
Bom, de certa forma, sim, né? Porque as duas alternativas dão os R$ 1.500 que ela precisa para completar o orçamento e atende o objetivo, tá? Então, a gente pode já deixar essa alternativa aí reservada, né? Como inicialmente se a alternativa correta. Vamos para a segunda. B. Ela deveria alugar o apartamento. Olha só, se a gente pegar o verbo aqui, deveria, né? Deveria, ela deveria alugar o apartamento, é como se fosse uma obrigação dela alugar, seria a única hipótese. E não é verdade, porque ela tem outra hipótese, ela poderia vender o apartamento ao invés de alugar, tá? Então, assim, se estivesse escrito ela poderia alugar o apartamento, estaria correto também, mas não é o caso, eu ficaria com duas alternativas corretas, né? Então, ela deveria alugar o apartamento? Não, porque ela não tem essa obrigatoriedade. E a alternativa C, analogamente, ela deveria vender o apartamento e aplicar os recursos. É a mesma coisa, né? Esse verbo deveria aqui não tá correto. Ela poderia vender o apartamento e aplicar os recursos. Ela poderia alugar, ela poderia vender. Então, por conta disso, essas duas aí também não estão corretas. E a alternativa B, do ponto de vista financeiro, as duas alternativas são equivalentes e não atendem o seu objetivo. Aqui também duas partes. E cuidado com a pegadinha, aquela velha pegadinha da Ambima. É uma frase com duas partes. Às vezes uma está correta, a segunda não, anula a questão. Ó. Do ponto de vista financeiro, as duas alternativas são equivalentes? Beleza, está certinho. As duas vão gerar caixa para ela aí mensalmente de 1.500, show de bola. E não atende o objetivo. Então, esse não, negando que atende o objetivo, já invalidou essa alternativa aí, essa questão B. Tá? Então, do ponto de vista estritamente financeiro, as duas hipóteses, a hipótese 1 e a hipótese 2, as duas alternativas, elas são equivalentes e atendem ao seu objetivo. Tá? Lembrando que, vou voltar a frisar, não estamos questionando aí a valorização do imóvel, desvalorização do imóvel, problema de crédito com aluguel, locação que ela não vai receber. A gente não está levando em consideração isso, não é esse o objetivo da questão. Tá? O objetivo da questão é assim, número versus números. Então, se ela tem custo de 5.000, recebe 3.500, falta para ela 1.500. Nas duas hipóteses, ela vai ter os R$ 1.500, alternativa A de Arthur. Essa é verdade, Arthur. O Arthur tem razão que a questão não entra no mérito dos riscos, né? Ela entra no mérito só da... E são sempre rentabilidades esperadas. Sempre que a gente fala de rentabilidade do futuro, ela é esperada. A poupança vai render 0,5% ao mês? Bom, se você tivesse aplicado lá antes de 2012, né? 2012, maio de 2012. Seria até uma verdade, porque você estava até protegido por lei. Acho que se essa questão tivesse lá em 2010, 2011, sem dúvida, vende o imóvel e aplica na poupança, porque você vai estar protegido por uma lei que garante essa rentabilidade de 0,5%, né? E o aluguel, nunca teve lei que você tendo um imóvel, você vai receber o aluguel, né? Sempre o imóvel vai poder estar vago. Mas não é o caso do momento. No caso do momento, ela precisa de 1.500, não falou do perfil de risco dela, ela precisa de 1.500 e as duas são equivalentes. Elas espera-se que rendam 1.500. A poupança pode cair de rentabilidade, o imóvel pode ficar vago, né? São os riscos da poupança e o risco do imóvel. Questão do risco que você acredita mais. O aluguel, a gente pode até pressupor que é um investimento moderado, não é um investimento de baixo risco, né? Eu, particularmente, acho que se fosse eu escolhendo, eu escolheria vender o imóvel e colocar na poupança. Poupança tem menos risco, né? Para ganhar a mesma coisa. Mas é uma questão, às vezes, um pouco pessoal. Tem gente que vai encarar o aluguel como sendo um investimento de baixo risco, né? Só completando, senhores, eu tenho uma informaçãozinha que eu gosto de passar para os alunos nessa relação que vocês passaram, exatamente a questão da prova, você vai analisar o ponto, o que está escrito ali. Eu gosto de dizer que as perguntas de prova, elas são construídas de modo a você trabalhar com uma variável normalmente, não com 2, 3, 5.
A Ambima não dá ponto por imaginação. Então, lembra de, atento à leitura do que a questão está te trazendo, observar o melhor ponto possível. E o outro ponto é o viés que eu tenho mesmo que o do Henrique. Eu prefiro liquidez à imobilização. Então, observando aí, a alternativa de poupança e a alternativa de imóvel, tende a ter mais liquidez a poupança se a gente mantiver o cenário, mas quem garante que o cenário vai se manter? Então, a análise é estritamente financeira e o professor Arthur explicou brilhantemente. Aí. É isso. Bom, essa e outras questões. Hoje, como estamos só com o professor de São Paulo, vamos falar aí de uma turma no Rio de Janeiro, né? Professor Fábio, que esteve aqui. Calma aí. Tijuca? Vai, moleque, eu conheço. Gustavo morou 2 anos e meio no Rio, né? Praça Santos Penha. Muito bom, muito bom, muito bom. Você chegou a ver o chafariz funcionando, Gustavo? Não, nem o chafariz funcionando, nem a praça de dia. Como as nossas aulas eram mais período noturno, é meio novidade para mim, mas eu conheço esse enquadramento aí, bicho. Aliás, o enquadramento é até quase que a vista da nossa sala na Tijuca, né? Que ela é para esse lado também. Legal, legal. Mas daqui para Santos Penha, Tijuca, bem pertinho do metrô, né? O professor Fábio inicia a turma no dia 29 de março, turma iniciando CPA 10, CPA 20 e CEA também, né? Muito bem. Daqui a pouco, hoje o Arthur e o Gustavo estamos ao contrário, eles que estão de folga, né? E eu que tenho aula. Então, já vou aqui me despedindo. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela participação. Valeu, Henrique. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Arthur, pela parceria, por dividir aí os conhecimentos conosco. Senhores que estão nos assistindo, queria de novo reforçar que estamos aqui para atendê-los da melhor forma, sempre com o máximo de segurança possível, mas não deixa para depois o que tu pode fazer agora, não aguarda o banco decidir a tua carreira, decide tu a tua carreira. Então, vem estudar conosco, vem te certificar, vem buscar conhecimento que, principalmente na nossa sala de aula, você não sai só com a questão técnica, você sai com o método de estudo, você sai com boas dicas, você sai com uma bagagem de histórias e histórias dos profissionais que ali estão passando conhecimento, que com certeza vão enriquecer aí a tua vida, tá bom? Conte conosco e precisando de qualquer coisa, Avenida Paulista 726, conjunto 1104, vem tomar um café comigo. Valeu! E, Arthur? É isso aí, galera. Mais uma vez aí pela participação, Arthur. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre que convidar, estou aqui à disposição. É um prazer para mim sempre passar esses conteúdos para os alunos, né? Resolver questões. Tá na presença do Gustavo, muito legal, Alto Astral, a tua presença também é uma honra, né? Tá com você aqui. Então, assim, vamos adiante, aguardo a galera na Berrine, vamos torcer para essa fase vermelha aí passar e a gente fazer uma turma bacana na Berrine, fazer outras aí para frente e procurar elevar o índice de aprovação, jogar o índice lá para perto de 100%, sobretudo no CEA, né? Porque hoje em dia o grande diferencial, eu tenho dito isso para todas as turmas, né? O grande diferencial está sendo o CEA, né? O pessoal do CPA 10 eu sugiro para quem está começando no mercado, o CPA 20 para quem já tem alguma coisa, eu já falo, faz com o 20, faz o upgrade e faz a matéria do 20, e quem já tem o conhecimento do 20, eu sempre procuro dar um upgrade para o CEA e falar assim, vamos dar um foco aqui na matemática financeira, que é o grosso da grande diferença entre o CPA 20 e o CEA. E a certificação do CEA acaba sendo um belíssimo diferencial para a carreira de todo mundo. Então, vamos aproveitar a pandemia, aproveitar que está todo mundo em casa, como disse o Gustavo, vamos estudar, vamos lá. Pegar os livros, pegar as apostilas, pegar vídeo, pegar simulado, sobretudo, e vamos fazer essa certificação aí de uma forma mais segura, mais tranquila, e todo mundo obter o certificado, tanto CPA 10, como CPA 20, como o CEA. Mais uma vez, obrigado e sucesso para todo mundo. Valeu, Arthur. Até para complementar o que o Arthur diz, o pessoal que não tem CEA acha que só existe 5 bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa.
Quem Pois tem é. o CE tem um mercado aí Abre de mais 40 leque. bancos para poder trabalhar. Exatamente. Melhora bem a empregabilidade. É isso, pessoal. Professor Arthur e professor Gustavo, que ministram turmas aqui na cidade de São Paulo. Como falamos aí, o Arthur vai estar com uma turma na Berrini, também tem turmas com ele em Santo Amaro e em alguns outros bairros. Professor Gustavo, que ministra turmas na Avenida Paulista, como falamos aí, também tem algumas outras turmas em outros bairros, mas temos aí turmas abertas de Porto Alegre a Manaus, agenda toda no nosso site, ou pode entrar em contato com a Regina aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que ela te atende. Amanhã estaremos aqui de volta com a professora Juliana de Fortaleza e o professor, só confirmar aqui, professor Tiago de Brasília, respondendo mais... Professor Tiago, não. Professor Cristiano de São Paulo e professora Juliana de Fortaleza, respondendo mais 4 questões agora da prova de agente autônomo. Pessoal do CE, retomamos na segunda-feira com produtos financeiros. Valeu e até mais! Valeu, valeu, valeu!